Marina chegava todo dia no mesmo horário na estação São Joaquim, às 7h15 da manhã. Era um costume que já durava quase 2 meses, desde que começou o último ano do curso de desenho. Seu cabelo cacheado, sempre meio rebelde, estava preso em uma trança embutida com alguns fios soltos, emoldurando seu rosto e destacando seus lindos olhos. Carregava sua inseparável pasta de desenhos e uma mochila já bem gasta, cheia de lápis, pincéis e cadernos. Será que ele já está lá? Pensou, ajeitando a alça da mochila enquanto subia as escadas da plataforma. Seu coração bateu mais rápido quando viu o trem chegando, não por estar com pressa, mas pela expectativa. E lá estava ele, como sempre. Terceira fileira à direita, na janela. Hoje, o livro tinha capa azul escuro. A vida é um sopro. Ela conseguiu ler de longe. Sentou-se no seu lugar de costume, 2 fileiras atrás, do outro lado do corredor. Era o ponto perfeito para observá-lo sem ser notada. Livro pesado logo de manhã cedo, murmurou para si mesma, sorrindo enquanto abria seu caderno de desenhos. Por isso a cara de concentração está ainda mais fechada hoje. O rapaz, que ela em segredo chamava de leitor misterioso, parecia completamente mergulhado na história. De vez em quando, os óculos de armação preta escorregavam pelo nariz, e ele os empurrava de volta com um gesto automático, sem tirar os olhos das páginas. Marina começou a traçar linhas suaves no caderno, tentando capturar aquele momento de atenção profunda. Nas últimas semanas, seu caderno tinha virado um verdadeiro diário das leituras dele. Na segunda-feira passada, era O Menino que Descobriu o Vento. Ele sorriu várias vezes durante a viagem. Na terça, O Tempo e o Vento. Ele franziu a testa. Parecia confuso, o que fez Marina rir sozinha. Na quarta, Vidas Secas. E ela desenhou perfeitamente o olhar melancólico que ele fez naquele dia. Uma senhora sentou-se ao lado de Marina e espiou seu desenho com curiosidade. Você desenha muito bem, minha filha, disse baixinho. É seu namorado? Marina ficou vermelha na hora. Não, é só alguém que sempre vejo no trem. Ah, entendo, respondeu a senhora com um sorriso cúmplice. Às vezes o amor começa assim, com olhares distantes. Naquela manhã, o destino decidiu dar uma ajudinha. O trem fez uma freada mais brusca que o normal, e o caderno de Marina escorregou de seu colo, espalhando desenhos pelo chão do vagão. Seu coração parou quando viu algumas folhas deslizarem até os pés dele. O leitor misterioso imediatamente se abaixou para ajudar, mas congelou ao pegar o primeiro desenho. Era um retrato dele mesmo distraído, lendo O Pequeno Príncipe, com um sorriso suave nos lábios. Então era você, ele disse, olhando diretamente para Marina pela primeira vez. Marina quis que o chão do trem se abrisse e a engolisse naquele momento. Me desculpe, ela gaguejou, tentando recolher os desenhos. Eu sei que deve parecer estranho. É que você sempre está lendo algo interessante e... São incríveis. Ele a interrompeu, ainda olhando os desenhos com admiração. Você capturou exatamente como eu me sentia lendo cada livro. Ele sorriu, mostrando um dos desenhos. Esse aqui foi quando eu estava lendo O Tempo e o Vento. Marina relaxou um pouco, permitindo-se sorrir. Sim, você parecia meio emocionado. Você já leu? Ele perguntou, seus olhos brilhando com interesse. É um dos meus favoritos, na verdade, ela respondeu, surpreendendo-se com a própria coragem. Sou Pedro. Ele se apresentou, estendendo a mão. Marina, ela respondeu, sentindo um formigamento quando suas mãos se tocaram. Pedro sentou-se ao lado dela, ainda segurando alguns desenhos. Então, Marina, o que você achou da parte em que... A conversa fluiu naturalmente, como se tivessem se conhecido há anos. O trem continuou seu caminho enquanto eles discutiam sobre livros e todos os outros autores que haviam, sem saber, compartilhado através dos desenhos dela. Nos dias seguintes, Pedro passou a sentar-se ao lado de Marina. Ele trazia livros para ela, e ela mostrava seus outros trabalhos artísticos. Descobriram que ambos amavam café, odiavam acordar cedo, mas adoravam a luz da manhã. E tinham uma paixão secreta por filmes de ficção científica ruins. Uma semana depois,
Pedro chegou com um pacote embrulhado. O que é isso? Marina perguntou curiosa. Abra, ele respondeu com um sorriso nervoso. Era um caderno de desenhos novo, com capa de couro marrom. Na primeira página, Pedro havia escrito com sua letra inclinada: para registrar novos capítulos da nossa história. Pedro, é lindo, ela sussurrou tocando a capa macia. Sabe? Ele começou passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. Tem uma cafeteria ótima perto da próxima estação. Eles têm um café irlandês incrível e... Adoraria. Marina respondeu antes mesmo que ele terminasse a frase. A senhora, idosa, que coincidentemente estava sentada algumas fileiras atrás, sorriu ao ver os dois conversando. Às vezes, pensou ela, tudo que o amor precisa é de um pequeno empurrão do destino, ou de uma freada brusca de trem. A cafeteria que Pedro havia sugerido ficava em uma rua estreita do centro antigo, com paredes de tijolos expostos e grandes janelas embaçadas pelo vapor das xícaras de café. Descobri esse lugar no meu primeiro ano de faculdade, Pedro explicou enquanto segurava a porta para Marina entrar. Passei tantas tardes aqui que a dona Clara praticamente me adotou. Como que por mágica, uma senhora baixinha com cabelos grisalhos presos em um coque apareceu atrás do balcão. Pedro, quanto tempo, meu filho? E quem é essa moça linda? Marina, corou, mas Pedro sorriu orgulhoso. Dona Clara, essa é a Marina. Ela é a artista que eu te falei. Ah, então você é a moça dos desenhos. Dona Clara exclamou, seus olhos brilhando. Pedro passou aqui ontem falando sem parar sobre uns desenhos maravilhosos que tinha visto. Agora entendo o porquê do entusiasmo. Foi a vez de Pedro ficar vermelho. Dona Clara, o que foi? Só estou falando a verdade. Ela piscou para Marina. Vou trazer o café especial da casa para vocês. Por conta da casa, para celebrar. Enquanto Dona Clara se afastava, Marina olhou para Pedro com um sorriso provocador. Então você falou de mim para ela? Talvez eu tenha mencionado algo sobre uma artista talentosa que andava me espionando no trem. Ele respondeu, seus olhos brincalhões. Eu não estava espionando, Marina protestou, rindo. Estava estudando expressões faciais para meus desenhos. Por 2 semanas. Você tem expressões faciais muito interessantes, ela respondeu, tentando manter a seriedade. O café chegou fumegante, acompanhado de pequenos bolinhos de canela. A conversa fluiu naturalmente, saltando de livros para filmes, de sonhos de infância a planos para o futuro. Marina descobriu que Pedro trabalhava em uma editora revisando manuscritos e sonhava em um dia publicar seu próprio livro. Pedro aprendeu que Marina vendia suas ilustrações como freelancer para ajudar a pagar a faculdade. Espera, Pedro disse de repente, inclinando-se para a frente. Você tem um site com suas ilustrações? Marina assentiu. Tenho um portfólio online, por quê? A editora está procurando um ilustrador para uma nova coleção de contos infantis. Você se interessaria? Os olhos de Marina se arregalaram. Você está falando sério? Completamente. Na verdade... Ele hesitou por um momento. Foi por isso que vim aqui ontem falar com a Dona Clara. Quando vi seus desenhos no trem, imediatamente pensei no projeto, mas estava nervoso em como te abordar. Então você não veio só pelo café irlandês incrível? Marina provocou, tentando esconder como seu coração batia mais rápido. O café foi uma desculpa conveniente, Pedro admitiu. Mas agora que provamos que temos química tanto profissional quanto... Bem, pessoal? Marina completou suavemente. Exato. Ele sorriu alcançando a mão dela sobre a mesa. O que acha de transformarmos isso em uma tradição? Café após o trem, você me mostra seus desenhos, eu te mostro os manuscritos. Parece perfeito, Marina respondeu, entrelaçando seus dedos nos dele. Do balcão, Dona Clara observava a cena com um sorriso satisfeito. Em todos seus anos servindo café, havia aprendido a reconhecer o início de uma grande história de amor. E esta, ela tinha certeza, seria uma das mais bonitas. Os encontros na cafeteria se tornaram frequentes. Marina trazia seu caderno de esquetes, agora não mais escondido, e desenhava enquanto Pedro lia trechos dos manuscritos que estava revisando. Às vezes,
Outros frequentadores da cafeteria paravam para admirar os desenhos que ela fazia, e Pedro não conseguia esconder o orgulho quando isso acontecia. Um mês depois, Marina recebeu sua primeira encomenda oficial da editora. Para celebrar, Pedro a levou a um pequeno restaurante italiano próximo à estação. Por nós, ele ergueu sua taça. Por freadas bruscas de trem, ela respondeu, fazendo-o rir. Sabe? Pedro disse após um momento. Acho que preciso te confessar algo. O quê? Eu também tinha reparado em você antes, no trem. Sempre achei intrigante como você parecia tão concentrada em seu caderno, com aquela ruga de concentração, entre as sobrancelhas. Então você também estava me observando? Marina perguntou surpresa. Digamos que às vezes eu fingia estar mais interessado no livro do que realmente estava, ele admitiu. Mas nunca tive coragem de puxar conversa. Marina balançou a cabeça rindo. Somos dois idiotas, não somos? Dois idiotas com sorte. Pedro corrigiu, inclinando-se para beijá-la suavemente. Naquela noite, ao voltar para casa, Marina abriu seu caderno novo, o que Pedro havia lhe dado, e começou a desenhar. Não era mais apenas Pedro lendo, ou Pedro sorrindo. Era os dois juntos, na cafeteria, no restaurante, no trem. Era o início de uma nova história, uma que ela mal podia esperar para continuar ilustrando. E em algum lugar da cidade, Pedro também escrevia. Não era um dos manuscritos da editora, mas sim o começo de sua própria história. Uma história sobre encontros no trem, sobre arte e literatura, sobre destino e coragem. Uma história sobre como, às vezes, o amor começa com um olhar discreto e um caderno de desenhos. Os dias foram se transformando em semanas e as semanas em meses. O relacionamento de Marina e Pedro florescia como as páginas de um livro sendo escritas com cuidado e carinho. Era uma tarde chuvosa de sábado, quando Marina convidou Pedro para conhecer seu pequeno estúdio de arte, um cômodo apertado, mas acolhedor, em seu apartamento. As paredes estavam cobertas de desenhos, pinturas e fotografias. Este é meu cantinho sagrado, ela disse um pouco nervosa. Nunca havia mostrado seu espaço criativo para ninguém antes. Pedro caminhou lentamente pelo estúdio, observando cada detalhe com genuíno interesse. Parou diante de uma parede específica, onde Marina havia pendurado todos os desenhos que fizera dele no trem. É incrível como você conseguiu captar cada emoção, ele murmurou, tocando levemente um dos desenhos. Olha só minha cara de confusão lendo o processo. Marina se aproximou abraçando-o por trás. Aquele foi um dos meus favoritos. Você ficou 2 estações seguidas na mesma página. Era uma página particularmente confusa. Ele riu, virando-se para abraçá-la. Foi naquele momento, cercados por arte e memórias, que eles se beijaram. Um beijo suave, tímido, que carregava o peso de todas as manhãs no trem, todas as tardes na cafeteria, todos os olhares trocados discretamente. Numa manhã particularmente importante, Pedro chegou, ao trem carregando uma pasta grossa. São os originais do livro infantil, ele explicou entregando a pasta para Marina. A editora adorou seus conceitos iniciais. Querem que você ilustre a coleção inteira. Marina abriu a pasta com mãos trêmulas. Eram 5 contos diferentes, todos sobre aventuras mágicas e amizades improváveis. Pedro, isso é incrível, ela exclamou, seus olhos brilhando de emoção. Espera, tem mais, ele disse, retirando um envelope do bolso. Dona Clara está organizando um evento de arte na cafeteria. Quer expor seus trabalhos. Marina o encarou sem palavras. Pedro continuou. Ela disse que vários clientes sempre perguntam sobre os desenhos que você faz lá. Alguns até queriam comprar. Mas são só esquetes, Marina protestou fracamente. São arte, Pedro corrigiu com firmeza. Arte que toca as pessoas, assim como tocou a mim. A exposição na cafeteria foi um sucesso surpreendente. Dona Clara havia transformado o espaço, pendurando os desenhos de Marina nas paredes de tijolos expostos. Haviam esquetes de pessoas lendo, conversando, vivendo seus momentos cotidianos, todos capturados com a sensibilidade única de Marina. Viu só? Pedro sussurrou em seu ouvido durante a exposição. Eu não era o único que você observava no trem. Marina corou. Mas você era meu favorito.
Uma senhora se aproximou deles segurando uma xícara de café. Marina a reconheceu imediatamente. Era a mesma senhora do trem que havia comentado sobre seus desenhos naquele dia fatídico. Eu sabia, a senhora exclamou com um sorriso satisfeito. Sabia desde aquele dia no trem que vocês eram perfeitos, um para o outro. Pedro olhou curioso para Marina, que explicou sobre o comentário da senhora naquela manhã. Então temos que agradecer a você também, ele disse sorrindo para a senhora. Oh, não, ela respondeu com um brilho nos olhos. Agradeçam ao destino, eu só estava lá para assistir. Em uma noite especial, após o sucesso do lançamento do primeiro livro infantil ilustrado por Marina, eles voltaram à estação onde tudo começou. Estava vazia àquela hora, com apenas algumas luzes iluminando a plataforma. Por que estamos aqui? Marina perguntou curiosa. Pedro a guiou até um banco específico. Foi aqui que eu te vi pela primeira vez, ele explicou. Você estava desenhando como sempre, e havia um raio de sol que atravessava a janela e iluminava seu rosto. Você franziu o nariz incomodada com a luz, e eu pensei, esta é a pessoa mais adorável que já vi. Marina sentiu seu coração acelerar quando Pedro se ajoelhou diante dela, tirando uma pequena caixa em forma de livro do bolso. Marina, ele começou, sua voz tremendo levemente. Você me ensinou que as melhores histórias às vezes começam nos lugares mais inesperados. Que amor pode nascer de olhares discretos e esquetes escondidos. Que destino é real e age através de freadas bruscas de trem e senhoras gentis que nos dão um empurrãozinho. Ele abriu a caixa, revelando um delicado anel com uma pequena pedra azul. Quer escrever o resto dessa história comigo? Com lágrimas nos olhos, Marina pegou seu caderno de esquetes, o mesmo que Pedro havia lhe dado, e abriu na última página. Ali, ela havia desenhado esse exato momento, como se tivesse previsto o que aconteceria. Eu já estava ilustrando nosso futuro, ela respondeu puxando-o para um beijo. Hoje quem passa pela cafeteria da Dona Clara pode ver em um lugar especial na parede um quadro com 2 desenhos. O primeiro esquete que Marina fez de Pedro no Nenúcio. Trem e ao lado, um desenho do dia do pedido de casamento na estação. Embaixo, uma pequena placa diz: às vezes o amor começa com um olhar e um caderno de esquetes. E em alguma linha de trem da cidade, outros olhares se cruzam, outros corações batem mais forte, e novas histórias esperam para serem escritas e desenhadas. O primeiro grande teste do relacionamento veio de forma inesperada. A editora onde Pedro trabalhava ofereceu-lhe uma oportunidade única. Coordenar a abertura de uma nova filial em Lisboa, Portugal. Era um projeto de 6 meses, com possibilidade de extensão. É a chance que eu sempre sonhei. Pedro disse a Marina numa noite, fria de outono, enquanto caminhavam pela praça próxima à cafeteria. Suas mãos estavam entrelaçadas, mas Marina podia sentir a tensão nos dedos dele. Então você deve ir, ela respondeu, tentando manter a voz firme. Pedro parou de andar, virando-se para ela. Marina, eu não posso te pedir para... E não vai. Ela o interrompeu, soltando sua mão. Pedro, esse é seu sonho. Você sempre quis trabalhar com literatura portuguesa contemporânea. Mas e nós? E o casamento? Marina forçou um sorriso. São só 6 meses. Podemos adiar. O silêncio que seguiu pesava mais que todas as palavras não ditas. As semanas que antecederam a viagem de Pedro foram tensas. Marina mergulhou no trabalho, aceitando mais projetos de ilustração do que podia dar conta. Pedro passava horas em reuniões preparatórias, chegando cada vez mais tarde aos encontros na cafeteria. Dona Clara observava tudo com preocupação. Uma tarde, enquanto Marina desenhava distraidamente em seu caderno, a senhora se aproximou. Sabe, minha querida, às vezes precisamos nos afastar um pouco para ver o quadro completo, ela disse, servindo uma xícara de café não pedida. Marina olhou para seu desenho. Havia feito inconscientemente um esquete de Pedro partindo, suas costas voltadas para ela. E se o quadro completo mostrar que estamos seguindo caminhos diferentes? Ou talvez mostre que alguns caminhos precisam se separar momentaneamente para se encontrarem de forma mais forte depois.
Dona Clara respondeu com sabedoria. O dia da partida chegou como uma tempestade há muito anunciada. No aeroporto, Marina entregou a Pedro um pacote embrulhado. Só abra quando estiver no avião, ela pediu. O abraço de despedida foi longo, como se ambos tentassem memorizar a sensação, um do outro. Nenhum dos dois disse adeus, parecia pesado demais, definitivo demais. No avião, Pedro abriu o pacote. Era um novo caderno de esquetes, mas este estava cheio de desenhos que ele nunca tinha visto. Momentos deles juntos que Marina havia capturado secretamente. Na última página, havia uma mensagem. Às vezes, as melhores histórias precisam de alguns capítulos de desenvolvimento de personagem. Não se esqueça de voltar para o próximo volume. Com amor, sua artista do trem. Os primeiros meses foram difíceis. As videochamadas não substituíam os cafés da tarde, e a diferença de fuso horário complicava a comunicação. Marina se pegava desenhando na estação vazia, esperando um trem que não traria Pedro de volta. O trabalho de Marina com os livros infantis começou a ganhar reconhecimento. Uma editora concorrente ofereceu-lhe um contrato exclusivo, com condições muito melhores que as atuais. Mas aceitar significaria não poder mais trabalhar com a editora de Pedro quando ele voltasse. Durante uma videochamada particularmente tensa, Marina contou sobre a proposta. Você deveria aceitar, Pedro disse após um longo silêncio. Mas, e os nossos projetos juntos? Marina, você não pode ficar presa esperando por mim. Assim como você me apoiou, quero que você siga seus sonhos também. A tela congelou nesse momento, deixando Marina encarando o rosto pixelado de Pedro, lágrimas escorrendo silenciosamente. O projeto em Lisboa se estendeu por mais 3 meses. Marina aceitou o novo contrato e sua carreira decolou. Pedro foi promovido a diretor editorial da filial portuguesa. A distância entre eles parecia aumentar a cada conquista profissional. Foi numa manhã chuvosa, exatamente como no dia em que se conheceram, que Marina recebeu uma mensagem inesperada. Estação São Joaquim, 7h15. Traga seu caderno de esquetes. Seu coração parou. Era a hora e local exatos de seus antigos encontros, mas não podia ser. Quando chegou à estação, o trem já estava na plataforma. Marina entrou no vagão, suas mãos tremendo, e lá estava ele, terceira fileira à direita, janela. Mas dessa vez, em vez de um livro, Pedro segurava um caderno de desenhos. Aprendi a desenhar em Lisboa, ele disse quando ela se aproximou. Não, sou tão bom quanto você, mas... Ele abriu o caderno, revelando esquetes desajeitados, mas cheios de sentimento. A cafeteria onde eles se conheceram, o estúdio de Marina e os momentos deles juntos. E na última página, um desenho da estação São Joaquim, com 2 figuras se encontrando. Percebi que não importa quantos capítulos separados tenhamos, Pedro disse levantando-se. Nossa história sempre vai nos trazer de volta um para o outro. Marina não conseguiu responder. Estava ocupada demais beijando-o, enquanto os outros passageiros aplaudiam, e uma senhora idosa, curiosamente parecida com aquela do primeiro encontro, sorria satisfeita. Então, Pedro perguntou quando finalmente se separaram. Pronta para começarmos o próximo capítulo? Marina pegou seu caderno de esquetes e sorriu. Só se você prometer nunca mais partir sem mim. Nunca mais, ele respondeu, selando a promessa. Com outro beijo. E assim, no mesmo trem onde tudo começou, eles descobriram que às vezes é preciso se perder um pouco para encontrar o caminho de volta para casa. A volta de Pedro mudou tudo, mas de uma forma diferente do que ambos esperavam. O tempo separados havia transformado não apenas suas carreiras, mas também quem eles eram. Agora precisavam redescobrir um ao outro, como um livro familiar sendo relido com novos olhos. Na primeira semana após seu retorno, decidiram recriar seus momentos especiais. Começaram, é claro, pela cafeteria da Dona Clara. Meus pombinhos, a senhora exclamou ao vê-los entrando juntos. Finalmente, este lugar não era o mesmo sem vocês dois. Pedro sorriu, puxando Marina pela mão. Trouxemos algo para a senhora. Marina abriu sua pasta e tirou um quadro emoldurado. Era um desenho da cafeteria, mas com um toque especial. De um lado, o estilo característico de Marina retratava o ambiente acolhedor. Do outro,
Os traços mais simples, mas carinhosos de Pedro mostravam os clientes e a própria Dona Clara. Foi nossa primeira colaboração artística, Marina explicou. Corando levemente, Dona Clara abraçou os dois, seus olhos marejados. Vai para a parede de honra junto com sua história de amor. A nova rotina deles era diferente. Pedro agora dividia seu tempo entre a filial portuguesa, trabalhando remotamente, e a matriz brasileira. Marina tinha seu próprio estúdio comercial, onde criava ilustrações para várias editoras. Sabe o que sinto falta? Pedro perguntou. Uma noite enquanto Marina desenhava em seu tablet. Do quê? De você me espionando no trem, ele provocou, fazendo-a rir. Eu não estava espionando, ela protestou de uma discussão familiar que agora era motivo de risos. Mas também sinto falta daquela época. Pedro ficou pensativo por um momento. E se fizéssemos algo a respeito? Na manhã seguinte, surpreendeu Marina com 2 passagens de trem. Todo domingo, ele explicou. Vamos pegar o trem sem destino específico. Você leva seu caderno, eu levo meus livros e vemos onde a viagem nos leva. Foi assim que começaram seus domingos de trem, uma tradição que logo se tornou o momento favorito da semana deles. Em um desses domingos, enquanto o trem cortava a paisagem urbana, Pedro estava especialmente inquieto. O que foi? Marina perguntou sem tirar os olhos de seu esquete. Lembra quando você me disse que queria ilustrar sua própria história? Marina assentiu. Havia sido um sonho que compartilhou durante uma videochamada em Lisboa. Bem, Pedro continuou tirando um manuscrito da mochila. Passei os últimos meses escrevendo isso. Marina pegou o manuscrito com curiosidade. O título fez seu coração parar. A artista do trem. Pedro, ela sussurrou folheando as páginas. É nossa história, ele explicou, mas reimaginada como um conto, e quero que você a ilustre. Não para a publicação, mas para nós, para termos nossa história contada do jeito que só nós dois podemos contar. Marina não respondeu imediatamente. Em vez disso, abriu seu caderno em uma página nova e começou a desenhar. Pedro observou em silêncio enquanto ela trabalhava, suas mãos movendo-se com propósito e emoção. Quando terminou, virou o caderno para ele. Era um desenho deles dois, mais jovens, no primeiro dia em que se viram no trem. Mas nas margens da página, como uma história em quadrinhos, pequenas cenas se desenvolviam. Todos os momentos importantes que viveram culminando com aquele exato instante. Acho que já comecei as ilustrações, ela sorriu. O projeto do livro se transformou em algo maior que eles imaginavam. Marina não apenas ilustrou, mas também adicionou sua própria perspectiva à história através dos desenhos. Pedro incorporou os esquetes à narrativa, criando um híbrido único de romance e arte. Quando terminaram, não enviaram para nenhuma editora. Em vez disso, fizeram apenas 2 cópias, uma para cada um. Era seu tesouro particular, sua história contada exatamente como queriam. Mas o universo tinha outros planos. Durante uma exposição de Marina, onde alguns dos esquetes originais do trem estavam sendo exibidos, um editor independente viu o livro que ela carregava. Isso é extraordinário, ele disse, após folhear algumas páginas. É exatamente o tipo de projeto inovador que estamos procurando. Marina e Pedro se entreolharam. Não haviam considerado compartilhar sua história com o mundo. Preciso consultar meu coautor, Marina respondeu segurando a mão de Pedro. Naquela noite, sentados na varanda do apartamento que agora dividiam, discutiram a proposta. Talvez nossa história possa inspirar outras pessoas, Pedro refletiu. Outros artistas discretos, outros leitores tímidos, outros amores que começam em trens, Marina completou. A decisão de publicar A Artista do Trem não foi apenas mais um capítulo em sua história. Foi o começo de uma nova aventura juntos. O livro se tornou um sucesso inesperado, tocando corações de pessoas que acreditavam em encontros por acaso e amor nascido de olhares discretos. Mas para Marina e Pedro, o verdadeiro sucesso estava nas manhãs tranquilas de domingo, quando ainda pegavam o trem juntos. Ela com seu caderno, ele com seu livro, às vezes trocando sorrisos cúmplices, quando viam outros passageiros se observando timidamente. E em algum lugar naquela cidade, em algum trem lotado numa manhã qualquer,
Outra história de amor estava começando, talvez inspirada por um livro ilustrado sobre uma artista, um leitor, e o trem que mudou suas vidas. O lançamento de A Artista do Trem aconteceu apropriadamente na cafeteria da Dona Clara. O espaço estava irreconhecível, decorado com ampliações dos esquetes originais de Marina e trechos do texto de Pedro, impressos em painéis elegantes. Fila para autógrafos se estendia pela rua. Mas não eram apenas assinaturas que as pessoas queriam. Cada leitor parecia ter sua própria história para compartilhar. Uma jovem estudante se aproximou com o livro já gasto de tanto ler. Eu também. Sou artista, ela disse timidamente a Marina. Sempre tive medo de mostrar meus desenhos para alguém. Mas depois de ler sobre como você teve coragem de expor seus esquetes, comecei a postar minha arte online. Um senhor de idade avançada esperou pacientemente sua vez, segurando uma edição do livro junto ao peito. Minha esposa, ele começou, sua voz embargada. Costumava desenhar as pessoas no metrô exatamente como você. Ela faleceu ano passado, mas ao ler sua história, senti como se ela estivesse ao meu lado novamente, compartilhando seus esquetes comigo. Marina apertou a mão de Pedro sob a mesa, ambos emocionados com o impacto que sua história estava tendo. As redes sociais explodiam com posts sobre o livro. Leitores começaram a compartilhar fotos de seus próprios esquetes feitos em transportes públicos, usando a hashtag Artista do Trem. Marina passava horas admirando os desenhos, às vezes comentando e incentivando os artistas iniciantes. Uma manhã, enquanto checava as mensagens do livro, Marina encontrou um e-mail especial. Queridos Marina e Pedro, sou professora de artes em uma escola pública. Semana passada levei seu livro para minha turma de adolescentes. Quando terminei de ler, uma das minhas alunas mais tímidas levantou a mão e revelou que tinha um caderno cheio de desenhos dos colegas. Outros alunos se interessaram, e agora temos um projeto onde eles documentam a vida escolar através de desenhos. Vocês não apenas contaram uma história de amor, vocês deram coragem para pessoas expressarem sua arte. Com carinho, professora. Helena. Em uma tarde movimentada de sessão de autógrafos em uma livraria, um rapaz se aproximou com 2 exemplares do livro. Um é para mim, ele explicou, nervoso. O outro... Bem, tem uma garota na minha aula de literatura. Ela sempre está desenhando. Nunca tive coragem de falar com ela, mas depois de ler seu livro, Pedro sorriu entendendo perfeitamente. Ao assinar o livro, escreveu: às vezes tudo o que precisamos é de uma pequena dose de coragem, e talvez um livro para quebrar o gelo. Semanas depois, o mesmo rapaz voltou à cafeteria da Dona Clara, de mãos dadas com uma jovem que carregava um caderno de esquetes. O impacto mais surpreendente veio através de uma carta de uma senhora idosa. Queridos autores, sou aquela senhora do trem, a que comentou sobre os desenhos de Marina naquele dia. Talvez não se lembrem de mim, mas fiquei emocionada ao me ver retratada no livro. Quero que saibam que continuo andando de trem, e agora presto mais atenção aos jovens que se observam discretamente. Às vezes, quando vejo alguém desenhando ou lendo acidentalmente, comento algo que possa iniciar uma conversa. Chamam-me de Cupido do Trem, agora. Já ajudei a criar 3 histórias de amor. Não tão bonitas quanto a de vocês, mas ainda há tempo. Com carinho, Adelaide, a senhora do trem. Marina e Pedro emolduraram a carta e penduraram na parede do seu escritório conjunto. Um ano após o lançamento, a editora organizou um evento especial. Um encontro de leitores na maior estação de trem da cidade. Centenas de pessoas apareceram, muitas com seus próprios cadernos de esquetes. O momento mais tocante foi quando uma jovem artista de rua pediu para fazer uma apresentação. Ela havia criado uma animação em giz no chão da estação, mostrando a história de Marina e Pedro, se desenrolando quadro a quadro. Quando as pessoas caminhavam pela plataforma, era como folhear as páginas do livro. Vejam, Pedro sussurrou, para Marina, apontando discretamente para diferentes cantos da estação. Quantos artistas desenhando, quantos leitores fingindo não notar. Marina sorriu abrindo seu caderno. Acho que precisamos de uma sequência. O que tem em mente? Os artistas do trem,
uma coletânea de histórias reais inspiradas pelo nosso livro. Podemos pedir para as pessoas compartilharem suas experiências, seus desenhos. Pedro já estava tirando seu notebook da mochila. Vou começar a escrever agora mesmo. E assim a história que começou com olhares discretos em um trem continuava se multiplicando, inspirando novas histórias, novos artistas, novos amores. Porque como Marina e Pedro descobriram, às vezes tudo o que precisamos é de um trem, um caderno de desenhos e coragem suficiente para deixar nossa arte e nosso coração serem vistos. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.